Olá, tudo bem? A NDTV apresentou ao longo de 2021 uma série de reportagens feita em parceria com a OABPREV sobre previdência complementar. A OABPREV é o primeiro plano de previdência da advocacia de todo o país, criado com o principal propósito de oferecer aos advogados catarinenses e seus familiares um futuro tranquilo, seguro e programado. A OABPREV Santa Catarina é um plano completo. E ao longo do programa de hoje, você vai ver os inúmeros benefícios e vantagens que a OABPREV oferece. E a gente começa falando do futuro. Você já tem planos para quando se aposentar? Já sabe como será a sua vida financeira quando esse dia chegar? Se a resposta foi não para as duas perguntas, não se preocupe, você não está sozinho. A maioria dos brasileiros não sabe também. Por isso, nós vamos te mostrar como fazer um planejamento para a aposentadoria privada e garantir uma longevidade tranquila. A reportagem é de Vanessa da Rocha. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. E se me dessem outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. O poema de Mário Quintana fala sobre o passar do tempo, sobre a busca por viver bem e também sobre longevidade. O aumento da expectativa de vida associado à redução do número de filhos tem gerado um processo global de envelhecimento da população. O IBGE estima que em 2039 o número de idosos irá ultrapassar o de crianças no Brasil e em 2060 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos. Até o século passado, a expectativa de vida do brasileiro não passava dos 50 anos. Hoje está em 74 e aqui em Santa Catarina se vive mais. Os últimos dados do IBGE indicam que a expectativa de vida do catarinense se aproxima dos 80 anos. É referência no país. Enquanto há bom indicativo de avanço na longevidade, também há o alerta para o planejamento com a aposentadoria. Uma pesquisa recente do Banco Central mostrou que 6 em cada 10 brasileiros não têm planejamento financeiro para a hora de parar de trabalhar. Essa advogada diz que o caminho para esse planejamento é investir numa previdência complementar. O aumento da qualidade de vida faz com que todos nós tenhamos uma expectativa de vida maior do que aquela de alguns anos atrás. E isso importa em amealhar recursos, em fazer poupança para garantir esses dias que vamos sobreviver, o que é uma boa expectativa para todo mundo, né? Viver mais todo mundo quer, mas viver com qualidade de vida. A previdência complementar costuma apresentar rendimentos maiores do que a poupança. A segurança e a rentabilidade têm feito crescer o número de adeptos. Nos 5 primeiros meses de 2021, a previdência privada cresceu quase 92% em receita líquida. Os bancos oferecem um serviço e também há oferta por entidades de classe. É o caso dos advogados que querem receber além do teto do INSS. Eles pagam um valor mensal ao OABPREV, a Previdência Complementar dos Advogados. Por se tratar de uma previdência complementar, esses valores ficam totalmente de acordo com a capacidade e a vontade do advogado. Ele pode estabelecer um valor de contribuição mensal, esses valores são aplicados e depois retornam para ele em forma de benefício de aposentadoria programada ou então de aposentadoria por validez ou pensão por morte. Esse advogado contratou o plano quando estava na faixa dos 30, agora completou 60 e já está fazendo o resgate dos valores. Vários mecanismos que foram dando cada vez mais credibilidade, digamos assim. E aí eu efetivamente passei a contribuir cada vez com valores mais significativos dentro das minhas condições, evidente, né, e que me permitiam, digamos, almejar uma hora dessa chegar nesse momento. Ele diz
que o tempo passa rápido e que o planejamento financeiro é o caminho para desfrutar da aposentadoria com qualidade de vida. Quando a gente começa essa contribuição, a gente olha faz esse olhar, mas isso é só daqui tantos anos. Mas quando tu vê, a tua vida tu tá lá. A pessoa fala, não vejo a hora de me aposentar. E digo assim, quando tu chega lá, diz assim, mas tá bom, agora tu se aposentou e agora? Então tu tem que ter projetos adiante, porque eu acho que a vida é maior a gente sempre tendo algum tipo de sonho a realizar. A educação financeira e o planejamento previdenciário têm entrado cada vez mais cedo na vida das pessoas, inclusive na infância. Agora você vai ver como funciona a previdência privada para as crianças. Trabalhar uma vida inteira e depois se aposentar. É para chegar no momento de descanso, com tranquilidade, que muitos fazem investimentos. Na busca pelo equilíbrio entre rentabilidade e segurança, a previdência complementar se destaca. É o segundo tipo de investimento mais popular no país. São famílias que fazem as contas e apostam no planejamento financeiro para garantir um futuro melhor. Esse planejamento financeiro ocorre cada vez mais cedo. Já há casos de pais pensando na aposentadoria dos filhos antes deles nascerem. São bebês que já começam a vida com um futuro garantido antes mesmo de começar a trabalhar. Benício acabou de passar dos 30 dias de vida. Os pais planejaram a aposentadoria durante a gestação. Sempre fomos muito preocupados com o planejamento do futuro. Então, desde o momento assim, de quando ele ainda estava na barriga, a gente já comentava que assim que ele nascesse, a gente ia fazer o plano de previdência complementar para ele. Essa simulação no site do OABPrev, que é a previdência complementar específica para a advocacia de Santa Catarina, mostra que se os pais aplicam R$ 200 por mês num plano para um recém-nascido, a criança terá mais de R$ 80 mil ao completar 18 anos. Aos 50 são R$ 880 mil. E se ele sacar o benefício acumulado aos 65, terá mais de R$ 2 milhões. Esse advogado explica que, diferente do INSS, a Previdência Complementar não coloca limite mínimo de idade para a adesão. No regime geral, existe a possibilidade de fazer as contribuições a partir dos 16 anos como contribuinte individual facultativo estudante. Já na Previdência Complementar, a gente não tem esse limitador. Na Previdência Complementar, a partir do 0 ano, nasceu, os pais já podem fazer a Previdência Complementar para seus filhos. Quanto antes se começa, mais tempo de contribuição e maior o valor acumulado. Na Previdência Complementar, o fato de você começar mais cedo significa dizer que você vai ter uma acumulação maior e os rendimentos, os juros sobre essa acumulação vão ser por um prazo muito maior. E com isso, automaticamente, você vai ter um acúmulo ou um saldo acumulado ao final, ou quando você resgatar, ou quando você for solicitar sua aposentadoria, você vai ter um montante muito maior acumulado. No caso de Benício, quando ele for maior de idade, vai poder decidir o que fazer com o valor. A partir dos 18 anos ele já pode sacar, né, o dinheiro e pode utilizar para faculdade, pode utilizar para outro fim que ele necessitar ou quiser, né? Ou, se não, ele pode deixar acumulando para uma aposentadoria futura. O futuro dele está garantido, com certeza. Hoje, o pequeno Benício pode descansar e descobrir o mundo aos poucos, enquanto o futuro reserva sonhos para realizar. E aí o investimento assume uma importância ainda maior. O Benício é um menino muito calmo, muito amado, assim, Ele trouxe muita paz e muita leveza para nossa casa. Ele é muito querido, assim, muito apegado a gente, super calminho. Pensar no futuro, um exercício de reflexão que pode resultar em uma vida adulta saudável e uma velhice tranquila. Mas você sabia que só 1 em cada 4 jovens brasileiros poupa pensando na aposentadoria?
Por isso, a gente te mostra a importância de começar a investir na previdência privada o quanto antes, focando lá na frente, quando a aposentadoria chegar. João Vitor, desde muito cedo, aprendeu a importância de ter uma reserva financeira. Meus pais sempre me falaram da importância de ter uma reserva financeira, de se prevenir de fato mesmo, e para não passar o aperto, né, que a gente fala. Então, sempre ter uma reserva, sempre pensar no futuro, sempre se resguardar financeiramente. Mas nem todo jovem tem essa preocupação, principalmente aqueles nascidos depois dos anos de 1995, que fazem parte da geração Z. O mais recente levantamento feito sobre a aposentadoria mostrou que 75% dos jovens não se preocupa com o momento de se aposentar e que apenas 1 em cada 4 reserva ou investe dinheiro pensando em ter recurso ao parar de trabalhar. A pesquisa buscou ainda tentar entender por que os jovens não se preocupam com a previdência. Ao todo, 78% informaram que têm algum tipo de renda, mas 27% relataram que não sobra dinheiro para investir na aposentadoria. Outros 27% disseram que são jovens para pensar no assunto. 24% informaram que não sobra recurso ao longo do mês e 21% afirmaram que não sabem como fazer investimentos na Previdência. Estes motivos também levam os jovens da advocacia a não investir na Previdência. Recém-formados, muitos não pensam lá no futuro e é essa consciência que vem se tentando mudar ao longo dos anos. No começo da carreira, nós não precisamos começar com muita possibilidade financeira. A gente pode começar com pouco, ir incorporando cada dia a mais, cada ano a mais da sua carreira, que for dando mais resultados financeiros, ir incrementando a sua poupança e, claro, fazer aportes conforme vai ganhando os honorários, vão aumentando as questões, a gente faz aportes maiores para que a gente possa garantir um futuro mais de qualidade e possa, então, usufruir da velhice com toda a qualidade que a gente almeja. Inclusive, planos de incentivos para profissionais do direito, recém-formados e registrados, buscam fazer com que estes jovens invistam em planos de previdência complementar. Nós incentivamos com valores de aportes financeiros que vão aumentando a cada ano. Nos primeiros 36 meses, então, o jovem advogado ele recebe como incentivo um valor simbólico, mas que ao longo do tempo, ele rentabilizando, ele vai ser um valor muito considerável no futuro. Essa poupança previdenciária, além de garantir uma aposentadoria com mais tranquilidade, dá suporte aos riscos sociais básicos de sobrevivência, invalidez e morte. É aquele investimento a longo prazo que fará toda a diferença lá no fim da fase laborativa. A maioria das aposentadorias da advocacia beiram 1 a 2 salários mínimos. Imagina isso, não é isso que a gente deseja no nosso futuro. Então, o OABPrev ele vem realmente para complementar essa renda futura da advocacia para que possa, então, realizar a velhice e da maneira como nós pensamos e tanto sonhamos. E é por tudo isso que João Vitor investe num plano de previdência desde que se formou e pegou a carteira da OAB, pensando que esse recurso que está depositando mensalmente está sendo guardado com segurança, rentabilidade e garantia para aproveitar a aposentadoria. A velhice vai acontecer, é um fato. Então, acho que prevenir acontecimentos para essa época é sempre importante. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o programa especial OABPrev para te falar que o advogado que adere ao plano de aposentadoria garante rentabilidade e segurança, já que o plano também oferece opção de morte e invalidez, garantindo tranquilidade para toda a família. Planejar o futuro garante qualidade de vida e tranquilidade depois de anos de trabalho. A sociedade tende a formar padrões e cada pessoa vai construindo esses padrões ao longo da vida, inclusive o padrão financeiro. Eliane Pacheco é advogada.
Para ela, projetar o que se deseja é diferente de planejar o que se quer. Esse planejamento vai levar em consideração diversos fatores, em especial o controle sobre o consumo. Se realmente você é uma pessoa que é consciente do consumo, ou se você é uma pessoa que sabe exatamente aquilo que efetivamente é o seu desejo e você vai atendê-lo com parcimônia, porque você tem que considerar o seu futuro e também os reveses que podem acontecer. O Índice de Saúde Financeira do brasileiro é medido em escala de 0 a 100 pontos. Hoje está em 57 pontos. O que demonstra a dificuldade de muitas pessoas de ter disciplina e autocontrole para cumprir com as obrigações financeiras e tomar boas decisões com relação às finanças pessoais. Pois de nada adianta ter um bom padrão de vida, mas ver as finanças irem para os ares por falta de planejamento. Gerenciar o dinheiro de acordo com suas necessidades e viver um padrão de vida condizente com a realidade financeira. Equilibrar gastos e ganhos e manter a balança num nível satisfatório garantem tranquilidade financeira para o momento e também para o futuro. Imagina ficar dependente de teto, ou até nem muitos alcançam o teto do regime próprio, o regime geral, que seria o famoso INSS. E isso não será suficiente, isso já é um refrão muito conhecido. Então, não será suficiente mesmo. E a tendência para quem é servidor público, para quem é servidor da iniciativa privada, é permanecer esse teto, E aí todos na sociedade terão que buscar a sua complementação para poder chegar lá naquela idade maravilhosa, com dignidade, com um padrão de vida desejado. E aí você vai, então, de um modo muito mais consciente, chegar ao seu destino, que é ter uma vida de qualidade, um padrão desejado, que você se apropriou dele desde cedo. Foi pensando no futuro que seu Carlos começou a investir na Previdência, ainda no início da carreira como advogado. Comecei a contribuir com a Previdência. Achei que esse era o caminho porque também duvidava de que o INSS, com muitas mudanças de governo, o INSS fosse me dar o dinheiro integralmente, aquele que eu depositava para eles. Eu desconfiava que isso fosse acontecer e aconteceu. Hoje, aqueles que contribuíram com muito para o INSS ganham no máximo 5, 6 salários por mês. Hoje, já aposentado, consegue usufruir os investimentos que fez na Previdência ao longo dos anos. Eu recomendo aos advogados novos, a esses que estão nos vendo, vocês olhem para a OABPrev e vejam na OABPrev uma grande oportunidade de dar tranquilidade para a sua família no futuro. A aposentadoria trouxe tempo para ler aqueles livros que estavam guardados e planejar alguns momentos de lazer. Mas foi o equilíbrio financeiro que o fez chegar num padrão de vida hoje confortável e tranquilo. Sem nenhum exagero, sem supérfluo e sem nenhum salto no escuro. Sou meio cuidadoso e previdente nessas coisas. O que garantiu aí um futuro tranquilo e saudável? Uma velhice sem sobressalto. Pensar na morte é bastante difícil, Pensar que um dia poderemos não estar mais aqui pode parecer estranho, mas é preciso. Saiba quais são os planos que cobrem morte ou invalidez permanente e que fazem parte da Previdência Complementar. A vida pode se acabar num piscar de olhos. Ninguém sabe quando irá acontecer, mas o fato é que ninguém irá escapar da morte. Por isso, planos de previdência complementar hoje oferecem suporte aos riscos sociais básicos de sobrevivência, invalidez e morte. Pensando em segurança, em previdência, temos que pensar o profissional enquanto em atividade, enquanto em inatividade, que nem sempre é por aposentadoria,
Às vezes é um acidente, às vezes uma doença, e ele pode sofrer, então, uma invalidez permanente. Por isso que se pensou em se trazer para dentro deste plano de previdência, de aposentadoria, uma seguradora que pudesse, então, ofertar seguro de vida e por invalidez, prevendo esses riscos, essas possibilidades. Na OABPrev, o equilíbrio entre a cobertura de risco por invalidez total e permanente e pensão por morte e o valor da contribuição para a aposentadoria é feito no momento da adesão, com auxílio de um consultor de benefícios, podendo ser alterado em qualquer momento. Eu tenho a minha necessidade e cada um tem a sua, então eu vou ver qual que seria a minha necessidade hoje. Minha família precisaria, no caso da minha falta, um valor X, então eu posso contratar esse valor específico no caso da minha morte e também na minha invalidez. Pô, minha despesa, hoje eu sou o principal provedor da família, minha despesa hoje entra de um valor de X. Então eu vou contratar mais ou menos aquele capital, porque se acontecer esse imprevisto, eu vou estar protegido de acordo com a renda que eu contratei. Então tem essa oscilação. Esse plano ele é personalizado. Cada um contrata de acordo com a sua necessidade. E ele pode ser mudado ao longo do período, né? Às vezes a pessoa mudou o ritmo de vida dela, ele casou, tem um filho, eu quero agregar um valor maior agora de cobertura, posso? Pode, desde que nesse intervalo que ele contratou não tenha aparecido nenhuma pré-existência. Isso não quer dizer que ele vai ficar impossibilitado de contratar, só passaria por uma análise, mas estando tudo ok, essa cobertura adicional é agregada ao que ele já tinha anteriormente. O recebimento, no caso de invalidez total, acontece depois de comprovada por perícia médica. Já quando acontece a morte do beneficiário, vão receber quem tiver sido indicado pelo contribuinte ainda em vida e após atestado de óbito. A Previdência Complementar, criada especialmente para a classe da advocacia, prevê no plano, que inclui seguro para a morte ou invalidez permanente, carência zero, sem prazo para utilizar após a contratação. Vale ressaltar que quando a família for receber esse benefício ou o próprio titular, no caso da invalidez, jamais será pago de forma única, como se fosse um pecúlio, como se fosse um seguro de vida convencional que nós contratamos aí fora. Ele sempre será pago em forma de renda. Por isso que nós conseguimos também ter dentro do plano de previdência o benefício fiscal de abater na declaração do IR a contratação da cobertura de risco. Então eu consigo ter, praticamente são 2 ganhos que eu vou ter. Eu vou estar protegendo a minha família, me protegendo e consigo ainda ter o benefício fiscal. Eu consigo abater até 12% da minha renda bruta anual declarada dentro da Previdência, inclusive para a contribuição das coberturas de risco, o que não acontece no seguro convencional aí fora. Pensar no futuro, pensar em como ficarão as pessoas que fazem parte do círculo familiar se uma fatalidade vir a acontecer, é uma forma de proteção e cuidado. Enquanto é fundamental naquele momento crítico do óbito do advogado, naquele momento crítico do acidente que inagiliza, sabe? Essa participação do risco do seguro, além da prestação, da contraprestação, da contribuição feita para a aposentadoria em si. Além de eu acumular, formar uma reserva, me planejar financeiramente, eu consigo ter um planejamento familiar, porque se eu for interrompido, não puder mais exercer minha função ou vier a óbito, a minha família não vai ficar desamparada. Ela vai poder se estruturar novamente, se organizar e tocar em frente. O programa especial da OABPrev fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.